Tudo ok, meus queridos? Vamos lá, então, começar a nossa aula. Vejam só, vou caminhar aqui com vocês pelos temas que nós vamos trabalhar nessa aula. E olha lá, primeiro tema que nós vamos trabalhar, princípios do direito administrativo. Claro, não tem como a gente, de forma alguma, começar uma aula de direito administrativo sem trabalhar com princípios. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto para a gente destacar os princípios do direito administrativo. Olha lá, princípios do direito administrativo. E vai ser o nosso primeiro tema. Não só no direito administrativo, mas em qualquer direito que você for estudar, saiba que não há como estudar sem você ter em mente o que são princípios. Quais são os princípios do direito administrativo? É super importante. Quais são os princípios, Marielle? Para que servem esses princípios? É importante que você saiba para que só depois conheça os próximos temas do direito. Eu disse direito administrativo, mas qualquer direito que você for estudar, seja do direito privado, seja do direito público, princípios é a base, tá certo, pessoal? Tem que saber princípios. Depois, olha lá, o próximo tema, agentes públicos. E aqui eu quero explicar para vocês uma coisa. Eu tenho certeza que tem muita gente pensando assim: Marielle, mas sempre que eu estudo direito administrativo, começa com os princípios do direito administrativo, o conceito do direito, depois os princípios e logo em seguida vem a organização da administração. Regra geral, essa é a ordem. Eu coloquei agentes públicos primeiro pelo seguinte: tudo o que nós vamos aprender nesses 13 temas do direito administrativo, o agente público está envolvido, de uma forma ou de outra. Se eu vou falar de atos administrativos, o agente público está envolvido. Se eu vou falar de poderes administrativos, o agente público está envolvido. Se eu vou falar de intervenção do Estado na propriedade, responsabilidade civil do Estado, improbidade administrativa, processo, enfim, todos os temas que forem trabalhados em direito administrativo, o agente público está diretamente ligado àquele tema. Então, por isso, daí a importância de conhecer efetivamente quem são os agentes públicos hoje do país. E só depois é que nós passaremos aos próximos temas. E aí sim, olha lá, aí a gente vai trabalhar organização da administração, os atos administrativos, poderes administrativos, e eu vou falar tudo para vocês detalhadamente. Quem são os sujeitos que têm poderes, que têm competência? Quais são os atos praticados por esses sujeitos? Como que a administração ela se organiza? Depois nós iremos falar dos serviços públicos, os bens públicos, a responsabilidade civil do Estado, a intervenção do Estado na propriedade, improbidade administrativa, processo administrativo, licitações e contratos. Esses serão os temas que nós iremos abordar ao longo do nosso curso de Direito Administrativo. Tudo ok? Bom, pessoal, então nós vamos começar aí o nosso primeiro tema, princípios do direito administrativo. Vejam só, como eu falei para vocês há pouco, princípios do direito administrativo é o norte, são fundamentos basilares do direito, são os pilares do direito administrativo. Um Estado democrático de direito, ele só existe, ele só se conduz quando ele está pautado por princípios. Princípios são elementos norteadores da conduta, das condutas dos administradores. Então, daí a importância de entender todos os princípios. Os princípios do direito administrativo são vários, é um rol imenso. Nós iremos falar aqui daqueles mais importantes, os que são efetivamente cobrados em prova. Mas saibam que existem princípios expressos, existem princípios implícitos no ordenamento jurídico. Todos os princípios, sejam quais forem, eles se aplicam à administração.
E olha só, cuidado, os princípios, eles têm uma característica muito peculiar, totalmente diferente das normas. Por quê? Normas não convivem ao mesmo tempo em um mesmo ordenamento jurídico para uma mesma situação. Ou eu aplico sobre a situação X, ou eu aplico a norma A, ou eu aplico a norma B. Uma norma, ela tem o poder de excluir a outra norma, diferentemente do que ocorre com os princípios. Por quê? Ora, os princípios, eles coexistem ao mesmo tempo no ordenamento jurídico e eles podem ser aplicados a uma mesma situação. Então, para a situação X, eu posso aplicar tanto o princípio A quanto o princípio B. Por isso que o direito diz, olha, não existem princípios absolutos, existem normas absolutas. Princípios absolutos não existem, porque um perde um pouco da sua carga valorativa para que outro também, com a carga valorativa que tem, seja aplicado a uma mesma situação. Logo, não se esqueçam disso, os princípios, eles não são absolutos, uma vez que conseguem coexistir, uma vez que podem ser aplicados ao mesmo tempo a uma determinada situação, tá certo?